Abel, boa noite. Do seu lado direito, Gustavo Soler, da Rádio Transamérica. Homens de um lado, mulheres do outro, aí. Foi escolhido assim. Coincidência. Para falar um pouco, né, dessa classificação do time do Palmeiras, né, você completa hoje 100 vitórias no comando técnico do Palmeiras aqui dentro do Allianz Parque e com alterações que mudaram a história da partida, principalmente a entrada do Bruno Fux, né, um jogador que, mesmo sendo o zagueiro, dá origem de 2 gols da equipe do Palmeiras. O que não funcionou no primeiro tempo que você conseguiu acertar junto com o seu time para a etapa final e como esses jogadores que entraram na segunda etapa conseguiram dar um ritmo para o time do Palmeiras sair hoje classificado pela 12ª vez a uma semifinal de Libertadores? Olha, boa noite a todos. Para ser bem sincero, e a minha opinião feita em cima daquilo que é uma análise de um jogo bem emotivo. A primeira vez que o nosso adversário foi à nossa baliza fez gol de bola parada, eu acho que isso de certa forma nos intranquilizou um bocadinho. Não porque nós não tivéssemos a nossa forma de atacar bem definida, mas porque não fomos ousados e agressivos ofensivamente. Acho que sinceramente esse golo nos intranquilizou um bocadinho. O intervalo veio, na minha opinião, em muito boa hora. Acho que demos uma boa reação. Eu falei muito com os jogadores sobre a importância de um jogo como este, de termos a calma e o foco e gastar a nossa energia naquilo que nós controlávamos, que eram as nossas tarefas que estavam bem definidas para cada um, e que não entrássemos nesta discussão do árbitro, do adversário, dos torcedores, que gastássemos a nossa energia nas nossas tarefas. Fizemos também 2 ajustes táticos, quer no lado direito, quer no lado esquerdo. Na primeira parte tínhamos só 2 jogadores no corredor de cada lado, na segunda tínhamos 3. E depois, como te disse, acho que fomos bem diferentes, fomos mais agressivos com bola, fomos mais agressivos sem bola, num jogo equilibrado. Não posso dizer que não foi um jogo equilibrado, nosso adversário tem muita qualidade. Eu, se tivesse que dividir isto em 4 partes, eu acho que na primeira parte do jogo lá nós fomos melhores, na segunda parte o nosso adversário foi melhor do que nós, o River Plate no segundo tempo do jogo de lá. No primeiro tempo aqui foi um jogo equilibrado, apesar do River ter feito o golo. Estou-me a lembrar também de uma situação de bola parada na primeira parte, podíamos também fazer golo. Mas na segunda parte eu acho que nós fomos mais dominadores, conseguimos impor o nosso jogo. É verdade que depois com a expulsão o jogo fica praticamente definido. E como falaste do Fux, o Fux entrou para substituir o Gomes e é uma das características que este jogador tem, a qualidade na saída de bola e a visão que ele tem e a qualidade técnica são de facto acima da média e é um dos pontos fortes do Fux. Abel, boa noite, tudo bem? Você falou um pouquinho já dessa questão anímica do primeiro tempo também, e era normal até pela circunstância, a necessidade do River Plate dessa remontada aqui no Allianz Parque, mas me pareceu que em nenhum momento o Palmeiras perdeu o controle do jogo, né? Ou que o controle do jogo ficou nas mãos do River Plate. Pareceu muito mais essa questão anímica do Palmeiras ter sentido um pouquinho da pressão, o quanto isso é natural, principalmente como você tentou reverter isso com essa conversa no intervalo com os jogadores, e dentro dessa dificuldade que o Palmeiras teve de se manter ofensivo no primeiro tempo, tem algo a ver também com essa linha de 5 que foi montada no meio campo pelo Gallardo hoje. O Andrés teve pouco espaço, né? Não tinha muito tempo de receber a bola, pouco participou do primeiro tempo. Se essa também foi uma dificuldade do Palmeiras nessa primeira etapa. Obrigado. Olha, obrigado pela pergunta, acho que é uma pergunta muito boa, naquilo que tem a ver com aquilo que eu acho que eu sou melhor é na parte tática. A verdade é que nós já estávamos à espera que o nosso adversário fosse fazer algo diferente do que fez lá. Já tinha acontecido aqui o ano passado. É preciso, eu gosto destes treinadores que são mais imprevisíveis, que nos obrigam a ter que estudar e perceber que tipo de situações ele ia fazer em função daquilo que aconteceu no jogo de lá. Nós começámos a pensar muito que ele ia fazer exatamente um pouquinho daquilo que fez na segunda parte do jogo de lá. E quando montámos a estrutura daquilo que podia ser o nosso adversário com 5 jogadores por dentro, jogando só com um centroavante, mas com a chegada do Galupo, com a chegada do Nacho, com a chegada do Quintero, nós preparámos isso muito bem durante os 2 dias que tivemos para preparar este jogo. Portanto, a nossa equipa, naquilo que tinha a ver com os aspectos dos encaixes defensivos, estivemos muito bem, apesar do gol ter sido de bola parada só.
Mas também é verdade, quando o adversário também joga com muita gente por dentro, que fica mais difícil a nossa rota de ataque interior, ou jogar com os nossos jogadores entre linhas. Por isso eu te disse que a grande diferença da primeira para a segunda parte, enquanto na primeira parte só metíamos 2 jogadores no corredor, um mais no corredor de fora, o outro mais no corredor de dentro, nós optámos por meter 3 jogadores, quer no corredor direito, quer no corredor esquerdo, sendo que em corredores diferentes, apesar de ser centro-direita e centro-esquerda, e isto deu-nos outra fluidez para não ir por dentro, porque o nosso adversário por dentro fechava muito bem o jogo, com muita gente por dentro, com jogadores com características de médios. Mas como estavas a dizer, eu concordo contigo, a primeira vez que lá foram fizeram um golo, isso tranquilizou-nos um bocadinho, mas depois eu acho que foi uma das coisas que eu referi muito à nossa equipa, a calma, e depois ajudá-los naquilo que tem a ver com a organização tática da equipa, mas mais que tudo ajudá-los no sentido deles entenderem quando nós precisamos de usar a nossa técnica, a nossa decisão, o nosso cruzamento, o nosso passo, o nosso remate. Se nós não estivermos calmos, tranquilos e focados e gastar a nossa energia nas nossas tarefas, se andarmos à procura da pilha, se andarmos à procura da confusão, vamos ser altamente agressivos sem bola, mas pouco criativos e pouco produtivos com bola. Portanto, é fundamental, quando nós temos bola, nós conseguirmos estar calmos e tranquilos para conseguir estar focados nas nossas tarefas, e isso foi a grande diferença da primeira para a segunda parte, na minha opinião. Oi, Abel. Boa noite. Você, depois da eliminação na Copa do Brasil, você remontou a equipe, principalmente ali com a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. Nesses 9 jogos, o Vitor Roque fez 8 gols e o Flaco 7. É a dupla que está potencializando o desempenho do time? Como é que você, taticamente, explica o time que deslanchou com os dois? Até brincando com a situação, o Veiga falou que o Flaco foi para a seleção e voltou o Messi. Você concorda? Menos porque, já disse várias vezes, o Brasil é um país especial, mas não pode ser do 8 e do 80, não é? Vocês sabem muito bem o que é que a torcida fez comigo, e portanto eu sou exatamente o mesmo, mas não me esqueço daquilo que fizeram e o que é que me chamaram, a mim e aos meus jogadores, não me esqueço. Isso está marcado no meu coração, está marcado, isso é algo que sangra por dentro. Porque o que eu sempre disse, mais que uma vez, que tudo o que eu faço aqui é dar o melhor que sei e que posso para ajudar os meus jogadores a serem melhores. E os meus jogadores também sabem que dentro do CT, independentemente do que se passa fora, que nós estamos lá para cuidar deles, estamos lá para trabalhar juntos, estamos lá para tentar, em função das saídas e entradas dos jogadores, em tentar criar a melhor forma, o melhor sistema que encaixe nas características dos jogadores e que encaixe também naquilo que são as ambições do nosso clube, mas nunca esquecendo desta reestruturação. Mas eu não posso só falar desses 2 jogadores sem falar daquilo que é a energia da equipa, não só dos que jogam, mas que também não jogam. Da energia hoje do jogo, é fácil de perceber quando os nossos torcedores estão connosco, é fácil de perceber, tu sentes isso na pele, não é? Umas vezes eles cantam os nomes dos jogadores, outras vezes não cantam. Portanto, nós ou acreditamos no Palmeiras, ou acreditamos no treinador, ou acreditamos naquilo que estamos a fazer, ou não vale a pena, não é? Portanto, quando esta energia, quando os torcedores estão connosco, todos os torcedores, não só uma parte, todos, quando todos estão connosco, quando a nossa direção acredita naquilo que o treinador faz, quando o treinador acredita naquilo que os jogadores fazem, quando os jogadores acreditam no treinador, e estes 4 pilares, que eu lhe chamo as 4 pernas de uma cadeira, estão no mesmo sentido, falo nos nossos torcedores, falo da nossa diretoria, falo dos nossos jogadores e falo da nossa comissão técnica. Quando isto está tudo, estamos mais próximos de fazer jogos como este, com esta energia que dentro do chiqueiro tem, que pega fogo, sente-se, e quando hoje começou o jogo, como quando ouviste, entre aspas, o nosso hino, e isto começa-me a arrepiar, ok, estamos preparados para fazer um grande jogo. Isso ajuda-nos imenso, porque nós precisamos deles, e como foi a nossa presidente no dia que nós fomos eliminados para o Corinthians. Eu sou profissional desde os 18 anos, nunca na vida tive um líder como ela, que num momento tão difícil, tão duro para todos, juntasse todo o staff, todos os jogadores, comissão técnica, e falasse aquilo que ela falou. Portanto, eu sou um sortudo, um felizardo de ter uma líder como ela, que nos dá todo o apoio, nos bons, mas sobretudo, isso é que faz a diferença,
é nos maus momentos. Nos maus momentos é que nós vemos quem é quem, não é? Eu costumo dizer que o que é um casamento perfeito? O que é um casamento perfeito? É uma mulher imperfeita com um homem imperfeito que fazem tudo para nunca desistirem um do outro. Fazem tudo para nunca desistir um do outro. Ainda que não esteja casado com o Palmeiras, mas é isso que se passa dentro. Ninguém é perfeito aqui dentro, eu não sou perfeito, os jogadores não são perfeitos, os torcedores também não são perfeitos, mas da minha parte e da parte da direção e dos jogadores fazemos tudo para que ninguém desista de ninguém, para que possamos estar juntos em busca daquilo que são os nossos objetivos. Está bem? Não, isso já é pedir demais. Abel. Mas foi o oposto do que todos fazem aqui no Brasil. É só tu pensares, aquilo que se faz aqui, ela fez exatamente o oposto dos outros dirigentes. Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. O Andreas parece que me foi um pouco encaixotado, né? O Galhardo, ele não deixa muito o camisa 8 do Palmeiras articular jogadas, né? Jogamos sozinhos. E aí o time sentiu um pouco a falta dessa mobilidade, né? Eu queria ver como, até que momento você percebeu isso no jogo e tentou mudar isso no segundo tempo, e mesmo assim ele continuou ali encaixotado, mas foi um jogador brigador. E falar em particular sobre o que você achou das duas arbitragens, tanto na Argentina como aqui no Brasil. Para você, foi uma arbitragem de bom tamanho? Entendo perfeitamente o Galhardo, entendo perfeitamente, já passei por esse lado. Toda a gente se deve esquecer aqui, quando jogamos aqui com o Boca, aqui em nossa casa, mas eu não me esqueço, já disse ao teu colega, eu sou muito bom de memória, e quando as coisas não correm como eu quero, eu aponto, né? Eu sou bom de memória, mas quando quero ter a certeza que não vou esquecer, eu aponto tudo. Mas entendo, eu acho que o árbitro foi igual para os dois lados, acertou umas, errou outras, mas sinceramente, na minha opinião, não teve influência naquilo que foi no resultado. No jogo de lá nós também podemos ter queixas, os amarelos, enfim, ninguém é perfeito, e não vou estar aqui eu a ser advogado de defesa de ninguém, porque eu também não sou perfeito, e já percebi porque é que eu às vezes ganho e estou aqui chato e aborrecido, porque vi aí um artigo sobre o sono, acho que a Globo fez, e uma das consequências é tu estar chateado, aborrecido, mau humor. Já sei, quando estou de mau humor aqui, já sei qual é o problema, é que não dormi bem ou na véspera de jogo ou nos 2 dias antes. Portanto, fiquem tranquilos, já consegui perceber porque é que eu às vezes quando estou aqui sou chato e mal-humorado e ranzinza e essas coisas todas que vocês chamam, não é? Que me conseguem julgar da forma que vocês entendem, mas já percebi de onde é que vem esse problema. É porque eu dormi mal. Falando do Andreas, o Andreas é um jogador extremamente inteligente. Como te disse, não jogámos sozinhos. É verdade que o nosso adversário o encaixotou, fez ali uma marcação mais individual do Galupo. Tentámos meter à frente dele o Lopes para ver se tirávamos a marcação ou do lateral esquerdo, o Acunha, para não vir buscar, e muitas vezes ele fez isso na primeira parte e veio falar comigo: mister, eu estou ali, não estou a conseguir dar a linha de passe, vou ter que baixar mais um bocadinho. Pois bem, jogar futebol muitas vezes também é exatamente isso, é desmarcar-me para onde não tem ninguém e passar a bola para quem está livre, e isso ele é um jogador exímio nisso. Mas como te disse, a segunda parte foi bastante melhor do que a primeira, por essa ousadia e agressividade ofensiva que nós tivemos, e acabamos por fazer um jogo consistente, equilibrado. Não pode, mas ganhámos 3-1, não. Foi um jogo equilibrado, eu tenho que assumir isso, minha opinião, mas que acho que no final não há dúvidas nenhumas para quem foi a melhor equipa nos 2 jogos, lá e cá. Como te disse, o Palmeiras, na minha opinião, merece estar na fase seguinte. Abel, tudo bem? Boa noite. Bruno Milhose, Rádio Bandeirantes. A Libertadores é uma competição importante para o torcedor palmeirense. Você, em 6 participações, levou o Palmeiras às semifinais 5 vezes e chegou a essa marca hoje. Você já foi campeão e também já parou nas semifinais com grupos diferentes. O grupo de hoje, você sente que está pronto para ir além? Você sente que já mostrou que é capaz de passar por situações como a de hoje, que é capaz de conquistar a 4ª competição da história do Palmeiras? Assim, primeiro dizer-vos que ninguém quer ganhar mais do que eu e do que os jogadores, porque esta é a nossa profissão. É disto que nós vivemos. Não há... Entendo perfeitamente tudo, mas não há ninguém que queira ganhar mais que os treinadores, com o staff, com os jogadores, aqueles que trabalham todos os dias para um objetivo que foi nosso, que é nosso.
E que sei que também que os nossos torcedores também querem muito, e nós precisamos deles a fazer a função deles, que é apoiar a equipa como foi hoje, com esta energia, com esta vibração, que nos ajuda e que nos empurra de uma maneira absoluta. Agora, nós sabemos que são jogos a eliminar, tudo pode acontecer. Hoje, primeira bola que o adversário vai lá, fez golo, ficámos um bocadinho tranquilos. Um lance que definiu o jogo foi a esperteza do Fux para fazer um passe belíssimo, em que o Facundo, que é a esperteza do jogo, perguntas: eu treinei aquilo? Não treinei aquilo, isto é dos jogadores. Por isso é que muitas vezes vos digo, o treinador dá as coordenadas, mas quem persegue os caminhos, e às vezes este caminho está bloqueado, tem que ir pela direita, são os jogadores, eles é que são os verdadeiros protagonistas. E o jogo abriu-se assim, porque senão íamos sofrer até ao fim, porque é assim que funciona. Na próxima eliminatória, logo vemos, nós não escolhemos adversários, são 2 jogos, tudo pode acontecer. Agora, isso não altera aquilo que são os nossos objetivos, porque já o traçamos no início, portanto, seja quem for, o nosso objetivo irá ser o mesmo, mas temos essa ambição, e é verdade, apesar, já falei isto várias vezes, mas parece fácil trocar 16 jogadores, continuar a equipa a dar uma boa resposta. Eu volto a dizer, ao contrário daquilo que foi, que alguns escreveram, que alguns falaram, eu tenho uma opinião completamente diferente daquilo que foi a nossa época até o momento. Sim, tivemos momentos menos bons, como acontece com todas as equipas, mas a equipa esteve sempre lá. Esteve lá no Paulistão, esteve lá no Mundial, esteve lá na Copa, está lá no Brasileirão e continua a estar aqui na Libertadores. Como eu vos disse, acho que há aqui uma coisa que é comum. Continuamos a ser uma equipa competitiva, continuamos a ser uma equipa que chega para ganhar. Se vamos ganhar, não sei, porque eu não tenho varinhas mágicas. Agora, o que eu sei é que estamos numa reconstrução, estamos a criar lideranças novas dentro do grupo, estamos a criar dinâmicas novas dentro do grupo. E quando eu cheguei, é verdade que eu tinha um grupo com bons homens. Hoje posso dizer exatamente o mesmo. Ao dia de hoje posso-vos dizer que o que eu gosto mais desta equipa não é só a qualidade, ou mais do que a qualidade deles como jogadores, é a qualidade intrínseca e humana que estes jogadores têm, da forma como se respeitam. Vocês puderam ver o Giai a cumprimentar o Kelvin durante o jogo. Isto é muito difícil quando os jogadores são rivais nas posições, mas há esse respeito, e acima de todos nós está o Palmeiras, e isso é algo que a mim, enquanto treinador, me deixa muito orgulhoso, porque o meu trabalho não é só ganhar jogos, porque apesar da cultura desportiva aqui ser sempre ganhar, e fico muito triste de ver, por exemplo, o Renato Gaúcho a deixar o Fluminense, que fez uma campanha absolutamente extraordinária no Mundial. Eu às vezes custa-me entender isto, mas enfim, as decisões não são nossas, há coisas que são culturais e que eu não vou mudar. Como eu vos disse, o Brasil é um país especial, mas enfim, vamos continuar neste caminho de perceber que quando ganhamos vão dizer que nós somos os melhores do mundo, e quando perdemos somos uma porcaria, e não é isso que nós somos. Somos alguém que trabalha muito, se dedica muito para dar alegrias aos nossos torcedores, e é isso que nós vamos continuar a fazer enquanto trabalharmos juntos. Boa noite, Abel. Guilherme Giuliano da Web Rádio Verdão. Parabéns pela vitória e pela classificação. Abel, você mesmo acabou de falar sobre o encaixe de marcação que a equipe do River Plate fez em cima do Andreas, mas um jogador hoje que a torcida já vem anotando há muito tempo que ele vem se destacando, e hoje, principalmente com esse encaixe de marcação, ele também marcado, mas mesmo assim conseguiu ter bastante espaço para jogar e criar oportunidades, foi o Lucas Evangelista. Queria que você falasse sobre esse desenvolvimento do Lucas, que chegou e foi passando por esses estágios, e agora está consolidado, tem conseguido fazer boas atuações como a de hoje. E se me permite a segunda, o Kelvin. Muito se falou sobre ele ser um jogador que vinha de um futebol pouco conhecido, futebol russo, que não tinha, a gente não acompanhava o futebol dele jogando no país, e como ele chegou no Palmeiras em pouco tempo e se tornou uma peça tão importante, tanto ofensivamente quanto defensivamente na sua equipe. Obrigado. Olha, eu não posso falar no Lucas e no Kelvin sem falar no Rios e no Giai. O Giai fez um belíssimo Mundial, chegaram propostas para ele sair, e nós, aliás, chegou propostas para toda a gente, não foi, até para o treinador chegou, e nós entendemos que não podíamos deixar sair, mas são 2 belíssimos jogadores. O Kelvin nós já conhecíamos do Atlético Paranaense, era um jogador que conhecia muito bem o futebol brasileiro e a dinâmica do futebol brasileiro, portanto a adaptação dele foi fácil, e aqui quem chega ao clube, a verdade é que nós
O brasileiro tem essa característica, o brasileiro recebe muito bem, eu falo isso por experiência própria como homem e como gringo, como vocês chamam, o Brasil recebe muito bem, mas o Palmeiras tem essa característica dentro dele. Portanto, a adaptação do Kelvin foi muito rápida, muito fácil, muito simples, e tem 2 belíssimos jogadores para essa posição. O Lucas foi um jogador que nós fomos contratar ao Red Bull Bragantino, um esforço que eu pedi ao Barros e à nossa presidente, porque eu já o conhecia há muitos anos, já queria ter este jogador comigo no meu grupo, já no tempo em que eu era treinador do Braga, ele era jogador de Estoril, mas o Braga não tinha dinheiro para o contratar, não tinha balas, isso mesmo. Felizmente conseguimos ir buscar e estamos a falar de um líder, de um jogador que soube esperar pela sua oportunidade, que foi suplente do Rios, que trabalhou sempre, que sempre ajudou os colegas, é um jogador que sempre incentiva os colegas em todos os momentos, é um jogador fundamental naquilo que tem a ver com as dinâmicas, com as lideranças do nosso grupo. Saiu o Zé Rafael, saiu o Rocha, saiu o Mike, saiu o Rony, e nós precisamos deste tipo de jogadores, e fico muito contente e feliz por ele, por o ver a desempenhar da forma que ele desempenha, por procurar sempre os espaços para receber a bola, por ser dinâmico. Dá-me um orgulho muito grande ver este jogador com esta idade e com esta fome ainda de querer continuar a ganhar, porque ele, mais do que um grande jogador, ele é um grande homem, e fico feliz por tê-lo comigo. Abel, boa noite, parabéns pela classificação. Você falou que você é muito sortudo de ter a Leila Pereira como sua presidente. Antes do jogo, ela deu uma entrevista e, falando sobre a discussão sobre o seu futuro, ela disse: o contrato que eu ofereci ao Abel não tem multa para nenhum dos lados. E ela e a torcida nessa expectativa sobre a definição do seu futuro. Essa sinalização, né, de um contrato sem multa, que é algo raro, né, também é um outro ato raro aqui no futebol brasileiro, de que forma isso mexe na sua tomada de decisão? E, nesse momento, classificado para a semifinal, nesse momento de remontagem, como é que você está nessa decisão sobre o seu futuro? Por favor, obrigado. Aqui no Brasil tudo é raro, né? Vocês viram o que é que o Mourinho disse sobre o treinador de Palmeiras? Muitos fugiram. Eu não preciso de um papel nem uma caneta para dizer que quero ficar. Eu não preciso. O meu avô, o meu falecido amor, chamava-se Abel. Ele não assinava contratos. Falava de boca. Eu não preciso de assinar um contrato. Eu, com este Palmeiras, com esta direção, eu não preciso de contrato nenhum. Eu não preciso de contratos. Preciso só que as pessoas estejam dentro do clube, confiem no meu trabalho, e que os nossos torcedores também. Agora, a partir do momento, se os torcedores não confiarem no meu trabalho, não vou ser empecilho para ninguém. Agora, eu não preciso de assinar um contrato para dizer que quero continuar. O presidente sabe, e eu, antes do Mundial já, e o meu contrato com eles durou 1 segundo. Nem o meu agente foi preciso chatear. Não é preciso. É copy-paste, não preciso de mais nada. Portanto, não preciso de assinar nada. Basta a minha palavra, é o suficiente. Para mim, para a Leila e para o Barros, é o suficiente para mim. Porque agora o foco tem que ser só nos jogos que temos, na Libertadores, no Brasileirão, isso é ser o foco. E se tiver que chegar aqui para o ano sem assinar o meu contrato, não tem problema nenhum. Eu chego aqui para o ano sem assinar o meu contrato. Está bem?